Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria é muito grande receber todos vocês aqui. Vocês que são da célula da Júlia, da célula do Samuel, da célula do Mac. A gente fica muito feliz em receber vocês aqui, porque a razão desse trabalho são vocês, sabia? Vocês que vieram. A razão de nós estarmos realizando esse trabalho, a razão da Júlia estar realizando esse trabalho, tira o ganho, não sei se é ganho, está com muito eco. Está com muito eco. O motivo... Alô, oi, Jesus. O motivo da gente trabalhar... Agora dá volume, você baixou o meu volume. Alô, isso. O motivo da gente ir até a casa da Júlia, o motivo da gente ir até a casa do Samuel, o motivo da gente ir até a casa do Mac, é abençoar a vida de vocês. A casa do Laércio, né? A Laércio, na casa do Laércio, né? A Laércio, ele foi tão abençoado, né? Que ele quis abençoar outras pessoas, né? Ele quis compartilhar a bênção que ele recebeu com outras pessoas. Então, vocês são o motivo da gente ir até a casa de vocês, até a casa dos irmãos, poder ministrar a palavra. É um amor de Deus que nos alcançou e nós queremos compartilhar esse amor que nos alcançou com vocês. Tenho certeza disso. É o amor de Deus que nos alcançou e nós desejamos compartilhar esse amor de Deus com vocês. Eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no texto de Romanos. Romanos capítulo 3. Abre a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3. Eu creio que a Rebeca vai colocar ali. Romanos capítulo 3. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 a partir do verso 9. Romanos capítulo 3 a partir do verso 9. Abre aí. É o texto da palavra de Deus que nós vamos ler. Eu queria que você prestasse bem atenção no que nós vamos falar aqui, porque é bênção de Deus para a sua vida. É bênção de Deus para a sua vida. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Podemos ler? Está cortando, né? Não tem como diminuir a letra não? De repente, não? Corta também? Oi? É a configuração, né? Vamos lá, podemos ler? O texto começa com uma pergunta. Diz assim: o que se concluiu? Começa assim o texto. O que se concluiu? Qual é a conclusão que chegou? Qual é o entendimento que nós temos? É basicamente isso. Temos nós qualquer vantagem? Nós vamos receber alguma coisa? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como grego, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, há jactância, ou vaidade, ou soberba, foi de todos excluídos, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé os circuncisos e mediante a fé os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei pela fé. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus nessa hora. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Fecha os olhos aí, em nome de Jesus. Fecha os olhos. Senhor Jesus, estão aqui os teus filhos, ó Deus, jovens, adolescentes, crianças, e nós pedimos, Senhor, que a tua misericórdia seja sobre a vida deles. Ó Deus, teus filhos que aqui vieram para louvar o teu nome, para prestigiar o trabalho que está sendo feito, nós pedimos pela vida deles, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre do mal, e que o Senhor os faça prosperar. Ó Deus, que eles sejam sal e luz de suas famílias, que através da vida deles, ó Deus, a bênção chegue à casa deles, a graça, a misericórdia, a salvação chegue à casa deles. Ó Deus, é o desejo do nosso coração, e nós pedimos isso humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pecado. Sabe qual é o problema da humanidade? É o pecado. E por que é o pecado? Porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado faz com que a gente fique distante de Deus. O pecado é tão ruim, que ele parece uma poluição. Ele parece uma poluição. Alguém que já viu ou já estudou sobre poluição? Quem já estudou sobre poluição? O pecado, a poluição a gente vê na sujeira que é jogada nos rios, na sujeira que é jogada nos mares, na sujeira que é jogada nas matas, nas sujeiras que são jogadas na rua. Quando chega a época da chuva, o que acontece aqui nessa rua aqui? Quem é que sabe? Ela enche, ela alaga, a água vem aqui em cima. E por que a água vem aqui em cima? Por conta, muitas das vezes, da sujeira, da poluição. A água não consegue escoar pelos ralos, e aí ela sobe. E dependendo da casa, ela entra. Se a casa for muito baixa, a água entra e invade a casa e suja a casa. É por isso que a igreja aqui é alta. A gente vê ali o degrau da igreja é alto. Por quê? Porque a água vem até aqui em cima. Ela não entra mais aqui, por conta do degrau.
Mas se não fosse isso, a água entraria aqui por conta da poluição, da sujeira que fica espalhada pela rua e impede a água de escoar direito. Vocês sabiam que aqui em Caxias tinha praia? Sabiam que aqui em Caxias tinha praia? Não? Caxias tinha praia. Há muitos anos atrás, ali onde está aquele negócio da Globo, ali, aqueles condomínios ali, era uma praia. Ali o condomínio da Globo, ali a Globo, ali onde está o jornal Globo ali, na Washington Luiz. Quem sabe onde é ali? A Washington Luiz ali, onde tem aquele negócio de jornal da Globo ali, de frente para o shopping. De frente para o shopping. Ali no hospital, o Hospital Moacir do Carmo. Aquela região ali atrás ali era uma praia, não é uma praia igual Copacabana, não é uma praia igual, não é? Mas era uma praia. E a água ali era limpa. Ali dava para tomar banho. Ali dava para pescar. Quem é mais antigo sabe disso. Dava para pescar. Mas hoje não dá nem para botar o pé na água. Se você botar o pé na água, está arriscado teu pé derreter. Não é? De tão negra que é a água, tão suja que é a água. Se você botar o pé, está arriscado você tirar o pé, só tem um esqueleto. Não dá. Não dá mais. Ainda tem gente que arrisca comer caranguejo dali, né? Tu já viu os camaradas que ficam ali na beira da pista da Washington Luiz vendendo caranguejo? Ainda tem gente que come caranguejo dali, né? E ali está contaminado com lixo, está contaminado por conta da refinaria. Não é a refinaria? Refinaria joga óleo ali dentro, joga detritos ali dentro. Então não dá para tomar banho mais. Não tem como mais. Por quê? A poluição chegou e sujou tudo. A poluição chegou e contaminou tudo. Não dá para usar mais aquela água. E o pecado, ele é igual a poluição. O pecado, quando ele entra, o pecado, quando ele chega, ele contamina tudo. Ele suja tudo. E aí sabe o que acontece? Não dá mais para a gente se aproximar de Deus. Não tem como mais a gente se achegar a Deus. Por quê? Porque o pecado sujou de tão grande maneira, de uma forma tão ruim, que fica difícil até mesmo viver diante de Deus. O que acontece com a poluição? Os peixes morrem, né? Os peixes morrem. De vez em quando acontece lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá embaixo na cidade, na Zona Sul. De vez em quando tem uma mortandade de peixe, a gente vê pela televisão, os peixes morrendo. Por quê? Porque alguém jogou alguma coisa na lagoa, alguma sujeira, e aí mataram os peixes. Ou por algum motivo, fecharam lá a comporta, e aí não houve a troca de água ou de oxigênio, e aí os peixes acabam o quê? Acabam morrendo. Então, assim como a poluição é danosa, assim como a poluição é ruim, assim como a poluição faz com que a vida acabe, o pecado faz a mesma coisa. Se o pecado entra na vida do homem, ele contamina o homem, ele suja o homem. E a Bíblia está dizendo nesse texto que a gente acabou de ler, que não há nem o justo sequer. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo quando Adão pecou e desobedeceu a Deus. E o pecado entrou e contaminou todo mundo. Então toda a raça humana, ela foi contaminada pelo pecado. E o que aconteceu? Todos nós estamos o quê? Sujos por conta do pecado. Sujos por conta do pecado. Nós fomos contaminados por conta do pecado. O pecado contaminou a gente, contaminou a mim, contaminou os seus pais, contaminou a vocês, contaminou a todos nós. O pecado é muito ruim. O pecado traz tristeza. Tu imagina, né? A gente vê os peixes morrerem, as plantas morrerem, os animais morrerem por causa da contaminação. É muito triste isso. Imagine ver pessoas morrendo da nossa família. Imagine vendo amigos nossos morrendo. Imagine crianças morrendo. E morrendo por conta da contaminação do pecado. Morrendo por conta do pecado que se alastrou por toda a humanidade. Como é ruim.
Como é ruim ver, como é triste ver as pessoas indo embora. As pessoas indo embora. Agora, tem uma forma da gente tirar esse pecado. Tem uma forma da gente tirar esse pecado. O pecado veio ao mundo, contaminou a todos, e essa contaminação fez com que as pessoas se afastassem de Deus. Essa contaminação fez com que as pessoas ficassem longe de Deus. Mas existe uma forma. O mar ali, a Baía de Guanabara, tem como descontaminar? Tem. Só que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Houve um governador aí que fez uma proposta para limpar a Baía de Guanabara e fazer com que ela se tornasse navegável novamente nesse trecho aqui, até que viesse barcas para cá, e a gente poderia sair daqui de Caxias de barca para ir para o centro do Rio, para ir para outros lugares, para evitar o congestionamento da Avenida Brasil e da linha vermelha, facilitar a nossa vida. Só que o grupo de pesquisa que foi chamado para avaliar as condições da Baía de Guanabara disse o seguinte: olha, vai se gastar milhões de dólares para poder fazer isso. Milhões de dólares para fazer isso. E aí o governo que pretendia fazer achou que ia gastar muito dinheiro, e com certeza não havia apoio político para poder fazer isso, porque existe o interesse das empresas de ônibus, né, que querem que continue o transporte de ônibus, então não há o interesse, né? E aí eles desistiram de fazer por conta de muito dinheiro. Então tem como descontaminar a Baía de Guanabara, tem como tirar aquela poluição ali, mas custa muito dinheiro. Assim como tirar o pecado da gente custa muito dinheiro. Tirar o pecado da gente custa muito caro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A Bíblia diz que se não derramar sangue, se sangue não for derramado, não tem como tirar pecado. Então o preço do pecado também é muito alto. Ou seja, para nós nos livrarmos do nosso pecado, para nós limparmos a nossa vida, para nós limparmos o nosso corpo, limparmos o nosso coração, é necessário derramar sangue. Ou seja, você ia precisar morrer. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, para tirar o pecado, para limpar o pecado, é necessário, ou seria necessário, que você morresse. E Deus sabe disso. Deus sabe que o custo é alto. Deus sabe que é muito dinheiro para pagar isso. Aí o que Deus faz? Deus, porque Ele ama você, sabia que Deus te ama? Sabia que Deus te ama? Ama você, ama sua mãe, ama o seu pai, ama sua família. Você sabia que Deus quer o melhor para você? Você sabia que Deus quer coisas boas para vocês? Vocês sabiam que Deus quer uma boa profissão para vocês? Que Deus quer um bom trabalho para vocês? Vocês sabiam que Deus quer uma boa casa, uma boa família, um bom lar para vocês? Só que Deus sabe que isso ia custar muito alto e a gente não ia ter condição de pagar. A gente não ia ter condição de pagar. Nós não tínhamos como pagar, nós não temos como pagar. Aí o que Deus faz? Deus envia Jesus. Deus envia Jesus, o seu filho. Sabe por que Deus enviou Jesus, o filho dele? Para que ele pudesse pagar o preço que você teria que pagar. Deus ama você tanto que Deus não quer que você pereça. E Deus ama tanto você que Ele não quer que o seu sangue seja derramado. Então o que Ele faz? Ele envia Jesus para que o sangue de Jesus seja derramado no seu lugar. Então Jesus indo para a cruz do Calvário, sendo crucificado e morto, o sangue dele sendo derramado, sabe para que é? Para pagar o preço do teu e do meu pecado. O preço era muito alto, é preço de sangue. E aí Deus, não, deixa que eu pago. E tem um texto na Bíblia que diz que o Senhor anulou a cédula.
Sabe o que é isso? Quem conhece aí, hoje a gente não usa mais cheque, né? A gente não usa mais, então não vou nem saber o que é promissória, né? Quem sabe o que é promissória aí? Sabe o que é promissória? Promissória, a gente vai comprar alguma coisa, aí a gente não tem dinheiro. Aí o que a gente faz? Assina uma promissória dizendo que vai pagar. Não é assim? Aí assina uma promissória dizendo que vai pagar. A promissória vale como dinheiro. O cara que recebe uma promissória, ele pode pegar essa promissória e ir no banco e descontar. E aí o que o banco, se você for um bom cliente do banco, se você for daquele que está sempre lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, não conta com isso não. Mas se você for um cliente bom do banco, o banco pega todas as promissórias que você tiver, te dá o dinheiro e fica com a promissória. Aí o banco vai e cobra da pessoa que está devendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós tínhamos um monte de promissória na mão de Deus. E Deus, Ele podia pegar essas promissórias e cobrar da gente. Olha, eu vou cobrar, porque vocês estão devendo. Então se vocês estão devendo, vocês vão ter que pagar. Mas aí sabe o que acontece? Vem Jesus, derrama o sangue dele na cruz do Calvário, pagando todas as promissórias que nós estávamos devendo. E aí agora a gente não deve mais nada, porque Jesus, Ele pagou o preço por nós, anulou a cédula que existia contra nós, agora não existe mais. Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado, e por conta disso, agora nós temos acesso a quem? Acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai. Então você pode chegar para Deus e falar com Ele: Deus, abençoa a minha família. Você pode falar com Deus e dizer assim para Deus: Deus, abençoa a minha casa. Deus, abençoa os meus pais. Abençoa o meu irmão. Deus, tira a minha irmã, meu irmão das drogas. Tira da maconha, tira da cocaína. Tira os meus pais do álcool, Senhor. Tira a minha família da prostituição, Senhor. Agora você pode falar diretamente com Deus. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. E aí Deus entra na tua casa, entra na tua família e liberta o teu irmão, liberta a tua irmã, liberta o teu pai, cura a tua mãe, abençoa a tua vida, tira a tua família do álcool. Famílias escravizadas ao álcool, famílias escravizadas ao álcool que perdem o controle. Deus passa a fazer parte daquela família e passa a controlar, e agora aquela família não vai se encher mais de álcool, mas vai se encher do Espírito e vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. É isso que Deus fez quando enviou Jesus. A poluição espiritual, a poluição do pecado alcançou todo mundo. Não há ninguém que escapou da poluição. A poluição espiritual do pecado é aquela poluição que fez com que nós nos afastássemos de Deus, pecássemos contra Deus, nos distanciássemos de Deus. A poluição espiritual trouxe graves consequências. E sabe qual é uma das consequências da poluição espiritual? Sabe qual é uma das consequências do pecado? É a morte. É a morte. Ou seja, juntamente com o pecado, juntamente com a poluição espiritual, veio, sabe o que? A morte. E nós que não fomos criados para morrer, nós que fomos criados para viver eternamente, porque o propósito de Deus era esse, que nós vivêssemos eternamente,
passamos a morrer. Mas além de resolver problemas pessoais, de ordem pessoal, de ordem familiar, que Jesus resolve, ele resolve também um problema da morte. Ah, pastor, eu vou morrer um dia, todos nós vamos. Só que Jesus ele vai dizer o seguinte: quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Porque Jesus morreu, mas ele venceu a morte. Ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e juntamente com ele, a sua igreja, o seu povo, aqueles que entregaram sua vida a ele, vão ressuscitar com ele, e estarão com ele para todos sempre na glória. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte e quer fazer com que você também seja um vencedor. E a minha pergunta nessa noite a minha pergunta nesse momento é: quem deseja viver com Jesus e para Jesus? Quem deseja estar com seu coração na presença do Senhor? Quem deseja receber a vida eterna que Jesus tem para dar? Porque o texto diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Então eu quero perguntar: se você quer receber essa vida eterna em Cristo Jesus o Senhor, se você quer ter Deus na tua família, na tua casa, se você quer ter Jesus na tua família, no teu lar, abençoando tua família, se você quer viver a vida que o Senhor tem para dar, eu quero convidar você a vir aqui para frente, em nome de Jesus.